Oi, gente bonita, casada, solteira. Eu sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que quer ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Hoje a gente vai falar um pouco de algumas frustrações que a gente percebe em padrões de relacionamento. Porque o que acontece? Somos seres humanos, nós oscilamos o tempo inteiro, a pessoa com quem a gente convive oscila o tempo inteiro, e existe a terceira pessoa que a gente já falou sobre relação, que é o relacionamento em si. Esse equilíbrio entre esses três seres de um relacionamento geram conflitos o tempo inteiro. Muitas vezes a gente se coloca em situações que nós criamos, que são nossas responsabilidades, mas que a gente joga a culpa, a gente brinca, né? A culpa é minha e eu coloco onde eu quiser. Isso é uma brincadeira nossa, mas que explica muita coisa dentro de uma relação. Porque eu vou criando situações, eu vou colocando a nossa relação em situações que às vezes eu brinco, é como se desse um checkmate. Eu vou criando as minhas frustrações dentro da relação. E a gente faz isso sem perceber, a gente faz isso muito, nós criamos expectativas. Vou dar alguns exemplos. Às vezes a gente, tô em casa, vou receber ou a minha esposa, meu marido, ou um namorado, namorada, enfim. Crio um jantar maravilhoso, ponho luz de vela, faço incenso, eu crio todo um ambiente, esperando a outra pessoa chegar. Lindo, cheia de amor, cheia de carinho, aberta. Só que eu esqueci de avisar a outra pessoa que eu ia fazer um jantar. Ou eu quis fazer uma surpresa e às vezes pode chegar e ser tudo maravilhoso. Como a pessoa pode chegar cansada, preocupada, triste e não se abrir para tudo aquilo que eu criei. E isso é, por exemplo, uma das coisas que podem gerar frustrações. Por quê? O sonho, né? Tudo que eu construí durante o dia inteiro, eu não dividi com o outro. O outro pode chegar absolutamente aberto, feliz e ser um jantar maravilhoso, pode acontecer e seria lindo. Mas a pessoa pode chegar triste, virada, atrasada, pode não chegar e eu vou criando frustrações. Como a gente pode ir cuidando para que isso não continue? Comunicação é fundamental. Somos seres absolutamente diferentes. Cada um tem uma impressão digital e essa impressão digital não é de quadradinho, de florzinha, de desenhos. Não, cada um é um. Cada um tem a sua história. Por sermos diferentes, a única forma da gente conseguir conviver, a gente conseguir que isso entre em harmonia, é criando combinados. O que é importante para mim, o que é importante para o outro, e a gente vai criando o que é importante na relação para que isso se construa. E a única forma da gente conseguir isso é conversando. Muitos casais vão deixando de conversar, vão deixando a comunicação de lado e vão vivendo histórias totalmente diferentes aqui dentro, no mundo dele, no mundo do outro, e deixam de conversar entre si. Lá na frente, isso vai criando um distanciamento, porque é muito comum você ouvir assim, mas eu mostrei para ele que eu tava brava, eu mostrei que eu tava triste aquele dia. Aí a gente pergunta assim, mas você falou? Não, não falei, mas ele tem obrigação de perceber. Não, ninguém tem obrigação de perceber nada, porque eu vou perceber o que tá dentro de você com a minha forma. Se eu hoje tô feliz e você tá mais quieto ou quieta, e eu tô em paz, eu vou achar que você tá em paz. Eu não vou perceber, mas eu bati a porta, mas eu virei a cara, mas eu chutei o chinelo, mas não falou, não se comunicou. Outro exemplo que é ótimo. Uma vez eu fiz um jantar, né, especial, as frustrações. Lindo, fiz uma salada maravilhosa, fiz um molho com limão, mostarda, tava maravilhoso. Eu perguntei para a pessoa, para quem era o jantar, se gostava de limão. Não. O que aconteceu?
Graças a Deus a gente só deu risada. Mas eu poderia ter me frustrado, eu poderia ter ficado triste, Eu amo limão. E por eu amar limão, a gente acha que a outra pessoa ama limão. Qualquer tipo de relação, gente. A pessoa, dentro da nossa cabeça, a gente tem um mundo, a gente tem uma forma que a gente enxerga. Se eu não pergunto para o outro a forma do outro, isso complica. Outro exemplo simples. Vou fazer feijão. Eu gosto de pouco sal e a minha companheira ou meu companheiro gosta de um pouco mais de sal. Faz o feijão com um pouco menos de sal e a pessoa põe sal. E eu não preciso ficar triste ou magoada porque botou mais sal no feijão, ou porque fez um tempero diferente na salada, ou porque hoje eu quis uma coisa e depois não quero mais, quero outra. Tudo que a gente cria de expectativa, a gente tá pronto para se frustrar. Tudo que eu crio um padrão que tem que ser dentro daquele quadradinho, daquela forma, que não pode sair daquilo, eu vou me frustrar. Porque o ser humano não é assim. O ser humano não é um quadradinho combinado, previsível o tempo inteiro. Ele pode até ser por um padrão, mas por muitas vezes isso muda. E muda a qualquer momento. E não tem uma coisa que vai mudar. Não, isto vai mudando. Uma das coisas maravilhosas em relações que são muito duradouras é você perceber que eles continuam se comunicando, eles continuam fazendo os combinados, mesmo que os combinados vão mudando. Nós, seres humanos, vamos mudando ao longo do tempo. O que para mim é importante hoje, não necessariamente vai ser importante daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos. Porque a gente muda, os nossos objetivos mudam, a nossa vida muda. E a gente precisa se adaptar o tempo inteiro. Se isso já é difícil eu compreender dentro de mim, imagina eu compreender isto no outro e a gente conseguir fazer isso dentro de uma relação. Quantas vezes eu vejo pessoas buscando um relacionamento e antes de começar a relação já tem cobrança, já tem dificuldade, já tem as regras, já tem os combinados, se nem se conheceram ainda, se não se observaram dentro da relação. E muitas vezes as pessoas que fazem tudo isso viram vítimas, se colocam na situação de vítimas. Mas eu fiz tudo o que era possível. E o outro não quis, o outro não deixou, o outro não falou, o outro não quis. O outro é o outro. O outro eu posso observar para aprender a me adaptar. Mas nós não mudamos o outro. A gente muda aqui. Tem pessoas, eu já vi relacionamentos, que tem pessoas que são absolutamente diferentes. Se um gosta do pão mais queimado, o outro gosta do pão mais branquinho. Se um gosta do leite quente, o outro gosta do leite frio. Se um quer ir para a praia, o outro quer ir para o campo. Se o outro gosta de roupa colorida, o outro gosta de roupa mais lisa. Se um chama atenção, o outro gosta de chamar menos atenção. É impressionante a diferença. E o que faz eles conseguirem ter uma relação combinando, conversando. Se eu entendo o que é importante para mim, eu consigo colocar na relação falado. Isso não é eu vou mostrar que é assim. Porque o outro pode perceber, o outro pode nem perceber e o outro pode interpretar totalmente diferente. O outro é o outro. O outro é um mundo que eu não entro. Eu me adapto. Eu divido isso com ele ou com ela. Mas isso não muda em mim. Então, dentro de mim, eu perceber as minhas questões, o que é fundamental. E esta relação que eu tô falando, que são pessoas absolutamente diferentes, a única coisa que segura são os combinados. Colocar que vou lavar a louça. Né? A louça eu falo porque é impressionante as milhões de formas de lavar a louça. E cada um tem a sua. Então, não gosto de louça suja, eu tenho pavor de ver, assim, eu perco meu chão se tiver um prato sujo na pia. E pro outro, tanto faz. Tem empregada amanhã, ou faxineira, então alguém lava amanhã. Ou meu horário de lavar louça para um é só de manhã. Depois o dia vem, as coisas acontecem e deixa a louça. Bota um pano de prato em cima e finge que não existe. Mas para o outro, ter um prato, isso tira do sério.
Óbvio que esse que um prato sujo tira do sério, precisa olhar para isso e dar tamanho, valor e visão real da situação? Sim, precisa. Mas eu não mudo esse ser. Se eu quero me adaptar a isto, por mais que a louça não seja um problema para mim, eu vou ter os outros problemas, mas a louça não é um problema para mim, como é que eu me adapto? Conversando e ajudando a pessoa a entender por que se a cozinha está um brinco, tudo limpo, um prato que não tá nem cheio de comida, tá só com água, é tão absurdo e tão difícil. Isso ela vai cuidar quando ela quiser, no momento que ela quiser, em terapia ou compreendendo por que isso é tão difícil para ela. Mas se esse daqui quer conviver e compreende que isso é importante, a hora que sujou o prato, vai passar uma água, vai lavar e vai deixar secar, para que não gere conflito. Só que isso não tem que ser adivinhado, isso tem que ser combinado. Por exemplo, a individualidade de outro assunto que é até brincadeira de mão, o futebol da quarta-feira dos maridos, ou tênis, ou o espaço que ele tem. Se isso realmente é importante, que a outra parte perceba e deixe ir. Todo ser humano precisa do teu espaço, da tua individualidade. A gente pode até se misturar um pouco, que é gostoso, que é bom, mas vai chegar uma hora que isso sufoca. Quem que vai ser responsável? Vai jogar isso na relação. Vai jogar que está se sentindo sufocado, que precisa de um tempo, que precisa separar. E às vezes não é separar uma relação por um todo e nunca mais estarem junto. Às vezes é ter o espaço que cada um precisa dentro da relação. E de novo, precisa ser conversado. Por que precisa ser conversado? Porque não dá para ser a hora que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Tem dias que sim, tem dias que não, tem hora que precisa. E se eu primeiro observar em mim o que é importante. Gosto de todo dia, a hora que eu vou tomar banho, botar uma música clássica. É importante para mim. Eu moro num apartamento deste tamanho e é no mesmo horário da novela do outro e que aí um não escuta a novela do outro e isso gera atrito. Por que os dois não podem ter o que querem? Combina os horários. Dá para ser adaptável, dá para poder achar uma forma disto ser verdadeiro e não gerar conflito. Então tudo, a hora de acordar, a hora de usar o banheiro, cabelo no ralo, tirar o lixo, tem tantas coisas. E não, de novo, a gente cria os combinados que não sejam regras rígidas e que as regras rígidas virem conflitos também. Não precisa. Lembra que somos seres humanos, lembra que a gente oscila e que hoje eu tô bem, amanhã já não sei tão bem se eu tô bem e que hoje uma coisa que era um problema, amanhã pode não ser e o que não era problema pode ser. Aqueles que reclamam de tudo o tempo inteiro, tá fora do tamanho? Tá fora do tamanho. Mas aqueles que ficam naquele silêncio barulhento, o que é o silêncio barulhento? Aquele silêncio aqui, mas a cabeça a milhão, fica brigando mentalmente, fica reclamando mentalmente, é tão ruim quanto aquele que fica o tempo inteiro cobrando a forma que o outro tem que ser, a forma que o outro tem que fazer, a forma que o outro quer, porque deixa de olhar para ele para mandar num ser que não tem controle. Então, eu me observar e saber o que eu posso ser mais maleável para ajudar na relação com o outro é fundamental. O outro a mesma coisa. Um dia a gente vai falar sobre quando um não quer, e isso é um outro momento. Hoje a gente está falando onde dois seres querem a relação, onde dois seres querem aprender a conviver. E isso é a construção do relacionamento. Se eu vou percebendo que uma coisa vai construindo com a outra, eu conheço hoje, eu vou sabendo como é, eu vou sabendo o que é importante para mim, eu vou sabendo o que é importante para o outro, para construir esta relação, isso não acaba nunca. Porque daqui a 3, 4, um ano, um mês, não tenho tempo. Eu mudo. E quando eu mudo, eu comunico o meu parceiro ou a minha parceira das mudanças. Uma coisa bem simples, que foi muito engraçado. Numa das questões de relação que a gente estava cuidando, teve uma reclamação assim. Mas ele sentava sempre na minha frente. Toda vez que a gente ia num restaurante, ele sentava na minha frente e olhava para ele. Um dia, anos depois, ele mudou de lugar.
A gente foi no restaurante e ele sentou do meu lado. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu comecei a pensar o que tinha. Me tirou do eixo. E isso continuou. Das outras vezes, que era um casal que jantava muito junto, ele começou a sentar sempre do lado e não mais na frente. Isso incomodou. Isso foi um problema tão grande na relação. E não perguntou, não falou. Isso foi para uma questão de terapia. E quando a gente, falou, conversa, pergunta, alguma coisa mudou. Era um código de vocês, sentarem um olhando para o outro. Por que perdeu o olhar um para o outro? E ele respondeu, simplesmente porque eu queria estar do seu lado, perto, para poder dar a mão, para poder te sentir mais perto, para poder olhar o restaurante da mesma forma que você olhasse, para a gente ter assuntos. Era uma coisa simples, mas um código realmente mudou. Alguma coisa mudou e mexeu. E em vez de perguntar, você sempre senta na minha frente, por que você está do meu lado agora? Isso gerou uma insegurança dentro de uma das partes do casal, que foi trabalhar em terapia. E era simplesmente se comunicar. E não tinha nenhuma explicação mirabolante. Era simplesmente para que olhar o mundo com o mesmo olhar que a pessoa olhava. Então tem coisas que a gente cria na cabeça, tem problemas que a gente vai criando, que vai nos afastando do relacionamento. Outro conflito gigante é quando a gente começa a querer moldar o outro a uma realidade que nós achamos que é verdade. Quantas pessoas não vão buscar relações? Isso, tanto os solteiros quanto os casados, achando que vão mudar o outro, criando um padrão de que tem que ser assim, então estou namorando, tudo bem, quando eu caso, eu mudo. Vou mudando, eu vou adaptando, eu vou fazendo. Não existe isso. A pessoa pode até por um tempo ir entrando num padrão que você quer, né? Ou que aquela pessoa mais controladora quer. Mas isso sufoca. Isso chega a um ponto que vai explodir. A gente falou disso há pouco. Cada um precisa do teu individual. Cada um precisa ser a essência do que tá lá dentro. Para poder expandir, para poder estar junto. A gente sempre fala, uma pessoa, para ser feliz numa relação, ela tem que aprender a ser feliz com ela. Primeiro lugar. E isso a gente não consegue o tempo inteiro. Falamos muito disso. Eu preciso ser feliz aqui. Eu preciso me reconhecer para reconhecer o outro. Quando a gente aprende a ser a gente quer dividir isso com o outro. É muito difícil aceitar uma pessoa que mande no jeito que eu tenho que me vestir, o horário que eu tenho que acordar, o café como tem que ser, a mesa como tem que ser, tudo cheio de regra. Ninguém aguenta, cansa. Eu posso até ser um período isso, mas chega uma hora que eu quero voar, eu quero sumir, vou trabalhar horrores, vou voar, vou inventar assunto, vou inventar amigo para não estar junto. Então vamos prestar atenção em nós e na nossa relação, para que a gente não crie as nossas frustrações dentro disso. Já vi pessoas que ficam na minha época chamava de amizade colorida, né? Que não é nem namoro, nem fica, mas fica hoje, mas fica depois amanhã. E, não vou pressionar, mas será que vai namorar? Será que não vai namorar? Aí você passa 10, 15 dias, tá namorando com outra pessoa. Por quê? O que aconteceu? Óbvio, tem aquela coisa de encontrar a pessoa certa, o jeito certo. Mas será que você não tá criando um padrão dentro de você de não querer alguém, de ter medo de ter alguém? Tem tantas coisas que podem estar acontecendo dentro da gente que não deixa a gente ter uma relação. Já vi casais que deixam de conversar. Isso acontece muito quando filhos entram. Tem a comunicação, saem, são parceiros, são juntos, são cada um com a sua individualidade, mas assim, volta, tem assunto, cada um tem a sua vida de trabalho, cada um tem suas coisas, de noite jantam, conversam, trocam, vão conversando das questões da vida. Aí nascem os filhos, aí a rotina muda porque tem filho na história e vão no silêncio barulhento criando mundos diferentes. Não se conversam mais, se falam de filhos, se fala do dinheiro, se fala do supermercado que precisa fazer, mas não se falam deles. Não tem o momento da relação, não tem o espaço que uma relação precisa para se manter.
Quantos casais se separam quando os filhos crescem? Quantos vão olhar para si e ver, meu Deus, não reconheço a pessoa com quem eu tô casada. E quando vão buscar isso, e isso não tem um tempo físico, é 2 anos, é 5 anos, é o tempo de distanciamento que cada um constrói dentro de uma relação. Tem várias relações, tem vários relacionamentos que são absolutamente solitários, porque eles criam um mundo deles e não dividem com o outro. Só que aí sim, eu crio o meu mundo individual dentro da minha vida, divido com amigos, divido com pessoas de trabalho, enfim, cada um tem seu jeito, porque a gente precisa compartilhar, isso faz parte do ser humano, mas não com o meu parceiro ou com a minha parceira. E quando isso, daqui a um tempo, que vai tentar se aproximar de novo, vai tentar juntar de novo, vira um inferno, porque não se reconhece. Mas aí termina uma relação? Não necessariamente. Existe dentro de um relacionamento uma coisa que é um fio que une. É buscar o que uniu no começo. É trazer a essência de novo. O amor é construído. A paixão é aquela coisa maravilhosa de tesão que vai, que vem, que quer, que não aguenta, que o coração pega. Depois isso vai passando, isso vai amadurecendo e vai se tornando outras coisas. Vai se tornando companheiro, sexo é fundamental. Sem sexo vira amigo. Existe ombro amigo, existe sonhos em comum para se construir juntos. Mas também existe a solidão. Existe medo de falar, existe medo de se expressar, existe medo de ser a pessoa. Quando eu tô numa relação onde eu tenho medo de me mostrar, de ser eu, tem alguma ameaça. Tem alguma coisa que tá fora do tamanho. Isso gera frustração lá na frente. Precisamos ser nós. A gente precisa estar numa relação sendo a gente, podendo ter a liberdade de ser a gente. A gente feliz, a gente triste, a gente quieto, a gente falante, ouvindo música, não sobrepondo as nossas vontades no outro, mas a gente podendo colocar as nossas verdades, colocar quem é a gente, colocar os nossos medos, os nossos sonhos. A gente precisa ter liberdade de ser a gente numa relação. Se não tem alguma coisa fora da casinha. Isso são sinais, é como um termômetro, é como a febre que vai mostrando que lá na frente podemos ter ruído, podendo lá na frente ter questões que nos dificultem a construção. Eu construo hoje o meu relacionamento de amanhã e depois. Se hoje eu me distanciei, se hoje eu não quero ver a pessoa com quem eu tô, se hoje eu não posso ser eu me sinto aprisionado numa relação, são sinais de que tem alguma coisa que lá na frente vai se romper. Qualquer um acuado quer empurrar as pessoas para longe. Qualquer um que tem que ser uma personagem dentro de uma relação, porque não pode ser a pessoa, vai escapar, vai fugir, vai surtar, vai enlouquecer. E quando temos frustrações em cima de frustrações, em cima de frustrações, nós deixamos de acessar o que nos uniu. Nós deixamos de acessar a parte boa da relação. Eu vivo brincando, eu vivo no positivo, eu vivo nas coisas boas, eu vivo nas qualidades dos meus relacionamentos. Qualquer relacionamento. Eu não deixo de olhar para a parte ruim. Eu não finjo que ela não existe, mas eu não alimento ela. E eu sei que se eu quero ter alguém do meu lado, eu tenho que aceitar as duas partes. A parte boa e a parte ruim. As dificuldades dessa pessoa, porque eu vou conviver com ela todo dia. Qual é o diferencial? Eu não quero mudar o outro. Eu posso ajudar o outro a ser um ser humano melhor. Eu posso. Fazendo o quê? Trazendo o meu melhor. Trazendo a minha parte boa para a relação. Isso faz com que a outra também leve a parte boa. Mas é todo dia? Não. Tem horas que não tem. Tem horas que dá conflito? Tem horas que dá conflito. O que é importante? Comunicação. Teve várias vezes que eu tive problemas que geraram brigas. Eu não consigo muito as brigas
Esse é o meu jeito de ser. Eu não gosto de grito, eu não gosto de xingar, eu não gosto. E eu acho que aí já perde um pouco de respeito. E eu, Roberta, não sei lidar com isso, tá? Isso, de novo, não existe o certo, não existe errado. Cada um tem o seu jeito. Mas eu sempre percebi, quando eu tô numa discussão, então vamos voltar um pouco. Eu tenho uma dificuldade que é minha. Eu comigo com os meus sentimentos. Eu nem sempre consigo compreender, e eu acho que isso várias vezes, o que tá acontecendo aqui dentro. Então, se eu me sinto ameaçada numa briga, se eu me sinto ameaçada de alguma forma, eu me fecho num grau que esquece. Dali a gente não vai conseguir conversar, dali não vai sair coisa boa. Eu não tô mais na minha razão e no meu amor colocando as coisas que são importantes pra mim, o que me magoou, as formas que eu não gosto, não tô. Ali eu tô fechada pra me defender. E a gente vai se defender muitas vezes atacando. E aí eu começo a falar coisas que não são importantes, eu começo a brigar e jogar na cara coisas que não são legais na vida. Pra isso não acontecer, o que eu preciso? Quantas vezes eu não falei na relação? Precisamos parar a conversa por aqui. Me dá um tempo. Deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Deixa eu absorver o que está acontecendo aqui dentro para depois eu continuar falando. Daqui para frente eu vou entrar na defensiva. Não vou ouvir o que você está falando, não vou achar que é importante o que está acontecendo e ao mesmo tempo eu corro o risco de jogar um monte de coisa que eu não queria. Justamente porque a gente desdobra os sentimentos. Aí vai para raiva, vai para insegurança, vai para incompetência, vai para um monte de coisa que não é legal ficar. Se eu consigo observar isso dentro de uma discussão, dentro de uma briga, eu consigo estacionar naquele momento perigoso que isso pode voltar a ser. Por isso que a gente vai trazendo a parte boa, por isso que a gente vai conseguindo construir o que é fundamental. É se conhecendo, é observando a forma que eu lido com cada situação. Tá bom? Por hoje é isso. E a gente volta a conversar depois. Obrigada!